Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Hoje a nossa convidada é Paula Forgione. Ela é bacharel, doutora e livre docente pela USP, onde também é professora titular do Departamento de Direito Comercial. Ela é autora de muitos livros, parecerista, árbitra em inúmeras câmaras, inclusive internacionais, e advogada, além de uma das maiores referências hoje no nosso direito comercial. Professora, super obrigado pela oportunidade, é uma honra ter essa conversa. Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigada pelos elogios, exagerados elogios iniciais, mas nós nos conhecemos já há algum tempo profissionalmente e eu acredito que seus elogios venham daí, mas muito obrigada. Professora, vamos começar falando do direito concorrencial. Esse é um tema que não é tão conhecido do grande público e eu sei que é uma das suas especialidades de linha de pesquisa. E, se possível, eu queria pedir que a professora desse uma linha geral de atuação do CAD, como é que acontece o contencioso administrativo lá, e pincelar com um tema de fundo que é essa questão de um órgão público intervir na economia. Se isso deve ser analisado com algum cuidado, numa possível violação ao princípio da livre iniciativa, ou se seria justamente o contrário, se seria uma forma de preservar que esse direito constitucional fosse exercido por demais interessados nesse mercado. Bom, vamos lá. Para que serve o direito concorrencial? O mercado tem que funcionar bem. Independentemente da sua linha ideológica, o fato é, a Constituição nos coloca um sistema capitalista, não um capitalismo selvagem, mas um capitalismo ligado a fins como desenvolvimento, como dignidade da pessoa humana. De qualquer maneira, nós acreditamos, eu digo o país, a Constituição, acredita no mercado como um elemento extremamente importante para a alocação dos recursos em sociedade. Então, isso precisa funcionar. O mercado precisa funcionar. Para o mercado funcionar, a concorrência tem que agir. Isso qualquer um sabe. Quando você tem concorrência, o preço tende a baixar e a qualidade tende a aumentar. O único lugar que o empresário vai dizer que gosta de concorrência é na imprensa. Eu, pessoalmente, coleciono essas declarações que quando os empresários falam agradeço muito a concorrência porque me dá a oportunidade de oferecer um produto melhor, um serviço mais específico, me aperfeiçoar, eu coleciono. Não é, todo agente econômico gostaria de ser monopolista. O Iering tem uma frase genial: a concorrência é o regulador natural do egoísmo. Então, é bom, é desejável que o empresário, que a empresa tenha esse escopo de lucro. E o que vai regular isso? Vários fatores, a lei, nós já vamos falar disso, mas ponto 1, concorrência. Se tem concorrência, o consumidor pode escolher, preço tende a baixar e qualidade tende a subir. Então, nós temos no ordenamento jurídico elementos que tentam preservar essa concorrência. Nem sempre isso é possível. E aí, a importância da lei. Quando a concorrência não funciona, você precisa ter intervenção. Senão você vai ter uma exploração indevida dos consumidores, da população em geral. Mas enfim, você tem elementos no direito que fomentam essa concorrência. Um desses elementos é a nossa lei antitruste, que vai tentar falar, olha, você pode concorrer. Aliás, é bom que você concorra, é bom que você tenha lucro. Porém, você não pode abusar da posição dominante. Se você for fazer uma operação de concentração, você precisa me avisar em determinadas circunstâncias. Me avisar, estou falando de uma maneira muito coloquial. Mas você precisa notificar o CAD. Então, são pontos de intervenção do Estado, sim, para garantir que esse mercado funcione bem. Repito, há inúmeras maneiras de atuação do Estado sobre a economia. Uma delas é através da legislação antitruste. Quando eu comecei a estudar isso, não se admitia no Brasil o antitruste como instrumento de política pública. Nossa. Mas hoje não existe a mínima dúvida. O antitruste é um instrumento de implementação de políticas públicas. Existe uma intervenção? Sim, existe. Ela é inegável. O que você tem do ponto de vista filosófico? Duas correntes. Uma que diz, que são autores muito famosos e é uma linha mais dominante nos Estados Unidos hoje, principalmente,
deixa que as empresas, deixa que o mercado vai se resolver. Quanto menos intervenção, melhor. Então, o que você nota, não obstante os artigos, não obstante as declarações dos agentes públicos norte-americanos, o que você nota é uma importância cada vez menor do antitrust nos Estados Unidos. Veja casos como Microsoft, como Google, esses grandes casos muito rumorosos, etc., nos Estados Unidos. As penalidades são muito poucas quando existem. Vou poupá-lo porque eu sei que a gente tem pouco tempo. A Europa tem uma outra visão. No final do ano passado, 5,1 bi de dólares de multa para o Google. Ainda ontem eu estava comentando isso aí no meu Face, acabou de sair um artigo, há vários artigos nesse sentido, falando vai piorar para o consumidor. Porque o Google aquela questão do Google, Android, vai começar a cobrar, o Android vai começar a cobrar pelos aplicativos, etc. Que é o pessoal, a linha que acha que não tem que intervir. Mas a Europa acabou de dar uma tremenda multa. A Europa é muito mais intervencionista e tem uma quantidade de regulação, mesmo regulamento, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, muito maior, mais denso do que os norte-americanos. No Brasil, nós temos o CAD. A atuação do CAD é bastante interessante pelos recursos que são detidos. De qualquer maneira, o CAD tem um corpo técnico invejável. Jovens muito, muito bons, muito comprometidos. E o CAD tem analisado as operações de concentração e tem visto também os abusos. Menos abusos, mais concentração. Mas o país é muito grande, o CAD é muito pequeno. Isso quer dizer que muitas vezes casos de abuso não acabam nem sendo levados à autoridade de justiça. Aí que entra o contencioso. O que os advogados não sabem, deveriam saber, é que... Pessoal, atenção. É isso. Que você pode entrar com ação direto pro judiciário usando a lei antitrust. Isso que eu estava comentando, que eu queria comentar com você. Tem um artigo na lei antitrust que fala claramente uma coisa, outra coisa. Uma coisa é o CAD, que você vai conseguir uma multa com todos os problemas e as vantagens do CAD. Outra coisa, nosso foco aqui é o contencioso, que eu sei. Aliás, queria te dar os parabéns pelas visualizações, que esse sucesso em 2 meses. Mas o fato tem esse artigo na lei antitrust que fala pode ir direto para o judiciário para obter a cessação da prática e a indenização. Então, você que está sendo vítima de uma prática antitrust vai direto para o judiciário utilizando a lei antitrust. E os advogados não fazem isso, porque não é uma matéria ensinada na maioria das faculdades. E os juízes têm que aplicar. Agora, dando um exemplo, a prova do TRF3, do tribunal aqui da nossa região, né, de São Paulo, para juízes substitutos, na fase de múltipla escolha, houve várias questões de antitrust e na fase dissertativa houve uma questão de direito concorrencial, porque os juízes são chamados a aplicar diretamente a lei antitrust. Não só revisar, sei que é uma dos seus pontos, revisar as decisões do CAD, mas aplicar diretamente. De novo, não só para obter a cessação de prática quando você está sendo vítima de um abuso, mas para obter a indenização. O que começa a acontecer bastante, o que começa a acontecer são ações de indenização por conta de cartel. Então, se você foi vítima de um cartel, é ação de indenização. Mas isso vale para qualquer prática. Não é surreal? É verdade. Você usa isso muito nos Estados Unidos, e menos na Europa. Mas na Europa também isso tem crescido bastante, essa aplicação direta. E nós temos uma estrada muito interessante a ser trilhada. Mas o judiciário ainda não tem tanto contato, então, na sua visão, com esse tema? Não tem. Ele não é sequer demandado. Não, o assunto raro. Fica ali no CAD. Não, eu tenho, como você falou, muita atuação prática como parecerista e como árbitra nessas questões de antitrust. O que eu vejo, discussão no judiciário, é da concorrência tradicional. Cláusula de não compete, etc. Agora, abuso mesmo, não. Interessante. Muito. Mas o TRF, por exemplo, como eu falei, tem sido demandado, sim, mais ligado ao CAD, ok, porque quando você tem uma violação dessa lei, você acaba chamando a competência federal. Agora,
O nosso Tribunal de Justiça, na minha opinião, deveria ser muito mais demandado nessa área, e não é. E nós temos um tribunal especializadíssimo em direito empresarial aqui em São Paulo. Interessante, professora. Eu acho que é um caminho, viu? É um flanco, né? Porque tem muitas empresas que talvez sintam na pele as consequências desse fenômeno e não estão buscando se resguardar. É uma liminar. Porque o juiz tem essa sensibilidade. O juiz vive, o juiz ele vai entender muitas vezes que está ocorrendo um abuso. Você pode conseguir uma liminar, isso pode mudar a vida da sua empresa. E nós vemos isso em outros países, etc. Aqui no Brasil nós vemos ainda muito pouco. E lei não falta. Interessante mesmo. Professora, vamos falar então um pouquinho mais da área societária agora. Um tema controverso envolve a avaliação de uma sociedade limitada, principalmente em casos de dissolução parcial. Um dos sócios quer sair e quer receber a parte dele. Quanto ele tem para receber? Porque a letra fria da lei, salvo engano, ela trata expressamente de um balanço patrimonial, uma análise mais contábil, que muitas vezes não representa quanto vale aquela empresa. Como é que a doutora tem visto essa discussão no judiciário? Qual que é a sua visão desse tema? Bom, vamos lá. A verdade que não quer calar e ninguém quer falar. Avaliar uma empresa é praticamente impossível. Uma vez eu li num texto, essa frase não é minha, que a ciência contábil estava nos devendo isso ainda. Quando você tem intangível, então, desculpa, eu já vi, na minha situação concreta, 2 empresas de avaliação honestas, não tinha nenhum tipo de problema estranho, avaliarem a mesma empresa por 200 e por 800 milhões. A mesma empresa. Só 4 vezes mais a diferença. Ou seja, como você avalia uma empresa? Aquela que o Sapiens é um livro que nós estamos colocando, eu estou pondo um capítulo na bibliografia obrigatória do 2º ano. Empresa é uma abstração, empresa é um grupo trabalhando. É que nós nos acostumamos tanto com essa ideia da pessoa jurídica, ainda mais nós que vivemos no mundo das ficções, né? Que não percebemos, mas é um grupo de pessoas trabalhando. As marcas, os intangíveis, são realmente o que importa hoje em dia, porque eles são, como diz o Ascarelli, coletores de clientela. São eles que, muitas vezes, é a tecnologia, a marca, que tem a sua capacidade de gerar lucros. Como diz a doutora Raquel Otranto, sócia mudou o nome do escritório agora, mas enfim, do Lila Huck, como diz sempre a doutora Raquel, uma das maiores advogadas em direito empresarial que a gente tem, de consultivo, uma empresa vale o quanto ela gera. Essa é uma ideia básica, espraiada. Então, não adianta eu avaliar, a empresa tem essa fazenda. O que me interessa é o uso dessa fazenda. Senão, perfeitamente fica com a fazenda, eu alugo. Não é isso que importa. O que importa é essa capacidade de geração de lucro. Avaliar isso já era extremamente difícil. Hoje em dia, na minha opinião, é praticamente impossível. Como você vai avaliar o intangível? Esse que é o ponto. Você vê laudos totalmente díspares. Aí, se você fosse um contabilista, você me diria, professora, mas há métodos... O melhorzinho que nós conseguimos arrumar, e é tudo uma questão realmente de análise valorativa, né? É a questão do fluxo de caixa descontado. Vê quanto isso aí gera, traz a valor presente, vamos ver. É um dos métodos mais atrelados à realidade. Mas o pano de fundo quando a gente vai ficando mais velho, nós vamos percebendo isso. Não adianta buscar uma certeza e uma previsibilidade que não existem. E mais, o dono da empresa sempre acha, quem vai sair sempre acha que vale mais do que quem vai ficar. Isso também não tem bandido nessa história. Todo mundo acredita que está certo. Então você já tem uma diferença de expectativas muito grande. Uma ilusão em relação a essa avaliação. Um juiz com texto de lei que manda levantar balanço patrimonial. Um juiz, de novo, quando é para criticar a gente critica, quando é para falar bem a gente fala. Fazendo um elogio ao Tribunal de São Paulo e aos nossos juízes especializados. Eles sabem do que eles estão falando. Então eles sabem que uma empresa vale mais pode valer mais do que aquele valor patrimonial, às vezes pode valer menos, depende do que a gente está falando. Então, você tem um juiz que sabe disso.
alguns juízes vão usar sim fluxo de caixa descontado. Por quê? O que é o fluxo de caixa descontado? Vê aí, desculpe a informalidade, mas acho que o YouTube não é lugar. Vê aí quanto esse negócio gera, vê quanto essa empresa gera e traz a valor presente. Primeiro já não é fácil. Vê aí quanto gera, pode mudar tudo, pode mudar o contexto. Você está fazendo uma previsão para o futuro. Porque já, mesmo o fluxo de caixa descontado não é uma ciência exata. Não dá para ter certeza que vai gerar aquilo. Não dá para ter certeza. Agora, o que os juízes têm procurado fazer é utilizar métodos de avaliação mais atrelados à realidade, a essa capacidade de gerar lucros. Como você avalia uma marca? Outro dia eu vi um laudo de uma marca que você nunca ouviu falar. O rapaz tinha o avaliador, 15, 20 milhões. Como é que uma marca que você nunca ouviu falar? Não, mas ele usou o método A, o método B, etc. Mas você sabe que aquilo não vale 20 milhões. Né? Você sabe que foi uma avaliação mais tendenciosa. Como avaliar uma marca? Dizem que a Nike não tem uma fábrica própria. É só aquele símbolozinho e a capacidade de atrair consumidor. Marcas que enlouquecem os adolescentes, que são nada. Você pega a mesma bolsa, por exemplo, coloca a marca numa, coloca na outra, isso aqui vale 15 vezes mais do que a outra. Por conta da marca, por conta daquele símbolo. A gente já vai para outras áreas, né, de marca. Bom, como é que você avalia tudo isso? Patrimonial só? Levantar uma luz. Como você faz tudo? É óbvio que os juízes estão conhecendo a realidade, estão indo mais para essa ideia de fluxo de caixa. Que é mais justo, né? Me parece, mas é muito difícil também. Também é justo, mas arriscado. Mas não, né? Tem solução. A segurança e a previsibilidade nessa seara é uma ilusão. Nós fazemos de conta que as coisas são, manda o perito avaliar, assistentes técnicos, etc. A gente fala como árbitro. Nós precisamos julgar. Mas existe sim uma plasticidade muito grande de tudo isso. Interessante. Bom, professor, vamos falar um pouquinho de arbitragem, então. Eu li recentemente algo sobre a postura que os árbitros deveriam ter e que ela não deveria ser igual a dos magistrados. Porque é comum os advogados irem entregar memoriais, despachar com magistrados e, salvo engano, a crítica era que numa arbitragem, para zelar pela sua boa imagem, etc., essa prática tão informal ela não deveria ser igual. Como é que é a sua visão? Realmente tem esse risco de alguém achar que um árbitro recebeu um advogado e está tendenciado? Como é que é a sua visão até como árbitro em relação a isso? A minha visão é que os juízes têm um posicionamento, os juízes togados têm um posicionamento e uma investidura diferente. Eles são funcionários públicos, enfim, é outra história. Um árbitro é indicado pelas partes, às vezes pelas câmaras, etc., mas é uma relação que vem de uma manifestação de vontade. Você tem que ser absolutamente neutro. Uma coisa que não pode acontecer e que está mudando, mas pode ser uma visão disseminada para quem não atua nisso. É óbvio, se eu indiquei a Paula vai votar a meu favor. Não, árbitro bom não faz isso. Isso eu posso te garantir. Até fica uma sugestão para os jovens que estão começando. Às vezes, não, quero começar na arbitragem, então ele me indicou, vou tratar ele bem. Estratégia equivocada. Ninguém mais vai te indicar. E o que acontece se você é nomeado para um tribunal e o outro árbitro é um pouco estranho? Você vai tentar emplacar um presidente acima de qualquer suspeita e aquele árbitro tendencioso vai ficar isolado do tribunal. Então não é uma boa estratégia, na minha humilde opinião, nem para os advogados. Porque você perde a chance de alguém bom discutindo o caso. Nessa linha, o árbitro tem que se manter distante, sim, dos advogados em relação à causa. Todos nós temos amigos. Então, se eu tiver uma arbitragem, você for advogado, eu for árbitra, eu não vou encontrar você na rua e virar cara, vamos frequentar os mesmos ambientes, etc. Agora, falar do caso, na minha humilde opinião, é inadmissível. Se você quer falar do caso com o árbitro que você indicou, não me indique. E eu posso lhe garantir que a maioria dos árbitros sérios pensa assim. Ou se for o caso de falar, que se abre a oportunidade para o outro lado estar presente. Tem que estar junto. Perfeitamente. Marca uma audiência. A gente cansa de fazer isso. Marca uma audiência, senta todo mundo. Não tem problema.
Aliás, é muito comum porque... Porque é importante essa informalidade, esse aspecto oral, né? O juiz togado não tem tempo. Ele não está certo nem errado. Ele tem método CNJ para cumprir. Ele tem um outro método de análise. E os advogados têm que saber que não está certo nem errado. É diferente. Dependendo do caso, para o seu cliente pode interessar mais o judiciário do que a arbitragem. Dependendo da sua estratégia, porque o método de análise é diferente. No caso da arbitragem, é muito comum, sendo o tribunal, sendo os advogados, o tribunal cheio de dúvidas, começa a perguntar aos advogados, não, mas a tua tese isso, a tua tese aquilo, cadê tal documento? Provou, não provou? É uma interação muito maior. Agora, só com um lado, não. É muito mal visto, e eu acho que tem que ser mal visto mesmo. Independentemente de quem foi indicado, se é presidente, se não é. Tem aquele ditado que diz que a mulher de César não basta ser honesta, né? Tem que parecer também. Tem que parecer honesta. E você tem hoje em dia as câmaras arbitrais, principalmente as nossas ótimas câmaras arbitrais aqui no Brasil, que fazem um meio de campo fantástico. Liga para a secretaria. A secretaria que vai entrar em contato com o tribunal. Não precisa, né? Não se expor, precisa dar margem se para expor. esse tipo de E é situação. uma coisa que você se sente até constrangido quando acontece. Porque você tem que olhar para a pessoa e falar: bonito dia hoje, né? Olha como tá sol. E não desviar o assunto. E se proteger, e proteger o julgamento e proteger o tribunal. Bom, professora, para a gente fechar então, porque a gente poderia conversar por dias aqui diante da mas sua você só faz bagagem. pergunta legal. É legal responder. Nós vamos falar agora de um tema polêmico, que é a questão do projeto que está tramitando já em fase avançada, salvo engano, no Congresso Nacional, do novo Código Comercial. E a gente vê na mídia muitas manifestações criticando, alguns defendendo, e fica aquela impressão de fla-flu. Seria só uma disputa acadêmica entre PUC e USP? Ou realmente o projeto ele tem falhas, ele tem aspectos perigosos para o sistema? E se sim, quais seriam eles, se a doutora puder dar alguns exemplos? Bom, então vamos. Primeiro, minhas homenagens ao professor Fábio Coelho, que é um querido amigo, frequenta essa casa aqui. Mas nesta questão específica nós realmente temos opiniões divergentes. Não tem nada a ver com Fla-Flu. Aliás, essa é uma crítica que é muito desagradável, mas ela é compreensível, porque você desqualifica o seu interlocutor para não entrar no meio. Não, isso é uma bobagem. Opa, peraí, não tem nada a ver, né, com uma disputa acadêmica. O que acontece? Todo mundo acredita que o princípio é importante, ninguém tem dúvida. Mas a gente não pode negar que quanto mais amplos os princípios, mais problema eu posso ter. Então veja, nós temos no Supremo Tribunal Federal 2 ministros usando o mesmo princípio, cada um vai para um lado. O próprio ministro Aros Grau mudou sua opinião em relação aos princípios, eu não sei se eu concordo com ele nessa parte, mas falou, olha, não dá. A insegurança é muito grande. E a insegurança é muito grande. Quando você passa isso, constitucional, aqui é outra matéria, nem vou falar porque não é a minha. Quando você passa isso para o comercial é complicado. Cada capítulo começa com princípios. Princípios para todos os lados, de todos os tipos. Princípios que eu nunca vi na minha vida, que foram inventados em cada capítulo. Então eu lembro que tem um aqui, na parte do societário, tem princípio de proteção do minoritário. Sou do mal, eu não sou a favor do controlador, como não tem um princípio de proteção do controlador. O que você tem na lei de SA são mecanismos de proteção do minoritário de acordo com percentuais, mas não existe um princípio geral de proteção. Isso é muito complicado. Esse esquema de princípios, uma vez eu fiz uma apresentação no Senado, veio gente da Câmara correndo, falou, quem que é aquela maluca? E eu peguei slide por slide para colocar os princípios. Gente, é uma loucura. Isso é uma loucura, porque nós não estamos falando só dos nossos juízes especializados daqui, nós estamos falando do país inteiro. E de uma área, na área do direito, que mais segurança e previsibilidade nós precisamos ter para mover a economia. Então, e aí você tem ao mesmo tempo um artigo que diz não se aplicam princípios, se aplicam só regras ou alguma coisa assim. Então dá uma ilusão
vende, né? Hoje em dia tudo é marketing, se vende, não, vai trazer muito mais segurança e previsibilidade. Te garanto, qualquer um, com 1 ano de prática no direito empresarial, ou nas empresas mesmo, quando olha aquilo, quando lê, não é possível. É tudo muito amplo. Então, esse corpo de princípios em cada capítulo aí, as regras. Esses princípios todos fluidos, inventados, um princípio de proteção à pequena empresa. De novo, pode parecer muito simpático, mas como... Soa bem aos ouvidos. Soa bem, são feel good words, né? Você se sente bem ouvindo, mas espera aí, nos contratos empresariais? Fora a ideia que às vezes tem um artigo, às vezes ele aparece, às vezes ele desaparece, que fala para você aplicar o Código de Consumidor às relações empresariais. Aí vai ser o caos, terror e prego. Mas esse artigo é meio vagalume, às vezes ele aparece, às vezes ele some, então eu não sei se está nesse projeto do Senado ou não. Você vê uma necessidade de atuação legislativa para algum tema no direito comercial? Sim, eu acredito que nós deveríamos refazer as limitadas, porque foi um caos, o novo código foi um caos. Nós tínhamos uma evolução jurisprudencial, o nosso atual código foi feito aqui, a jurisprudência já tinha andado, ele foi gestado no governo militar aqui, a jurisprudência já tinha andado, quando ele entra em vigor eu volto, foi um caos nas limitadas. Mais de 90% das nossas empresas precisaria de uma lei de limitadas, ninguém tem dúvidas sobre isso. E alguns pontos que precisariam ser modificados em questões específicas, mas principalmente limitada. No mais, acho que o sistema está atendido. Eu gostaria de princípios de interpretação dos contratos empresariais, porque eu gosto muito do tema, mas sinceramente estamos nos virando muito bem sem obrigada. A jurisprudência colmata essas lacunas, são décadas e décadas de evolução, então não se vê essa premência. E essa coisa que se vende da segurança, da previsibilidade, é justamente o contrário. De qualquer maneira, para o país é muito complicado, com todo respeito pelo professor Fábio, pelos seus seguidores, mas para o país vai ser bastante complicado. Veremos, né, professor? Veremos. Espero que não passe. A grande esperança é que isso seja enterrado. Bom, super obrigado. A conversa foi ótima. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de trocar ideias com você, Rodrigo. Muito obrigada. Pessoal, então é isso. Até a próxima segunda.